2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim, preste atenção, queridos. Esse é o momento de você se aquietar, se acalmar. Amém? Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. O que Paulo vai exortar agora ao jovem pastor Timóteo? Pregue a palavra. E o diabo, Senhor, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Escute, repreenda, corrija, exorte. Juntos essas 3 palavras: repreenda, corrija e exorte. Parece as mensagens de quem? Os irmãos de Cordeiro, né? Repreenda, corrija e exorte, mas ele continua, com toda a paciência. Porque quem está no altar, corrigindo, exortando, não pode, né, se irritar e querer usar de grosseria. Aí Paulo está dizendo: bem, tem paciência, com paciência. Tenha paciência. Ele continua. E doutrina. Então não é as palavras dele próprio. Eu vou falar aqui sobre isso. Não é eu exortar, corrigir alguém com as minhas próprias palavras, mas com a doutrina. Com a doutrina. E ele continua: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, né? Moderado, temperante. Suporte o quê? Os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu. Aí Paulo vai dizer: sabe por quê, Timóteo? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Em outras palavras, eu estou velho. Eu não tenho mais a mesma saúde, eu tenho mais a mesma força. E alguém precisa me substituir. Alguém precisa assumir a posição. Ele diz: está próximo o tempo da minha partida. E Paulo tinha uma convicção. Ele diz assim: ó, combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas também a todos, diga a todos, que amam a sua vinda. A todos que amam a sua vinda. Fecha teus olhos, vamos falar, vamos pregar, vamos ministrar hoje. Meu coração está queimando hoje por essa palavra. Deus Santo, obrigado. Este dia o Senhor preparou para nós. Estamos aqui desfrutando, Pai, desta comunhão, dessa irmandade, convictos, ó Pai, de que o Senhor de fato está entre nós, operando. Nós tivemos aqui, Pai, reuniões maravilhosas, e queremos que o Senhor venha, Pai, sobre cada um daquilo que foi planejado, acordado, através da liderança e dos pastores. Que o Senhor inicie, Pai, que comece agora o novo tempo,
um novo andar, um novo caminhar para as nossas igrejas, para o nosso ministério. Que o teu nome seja engrandecido em tudo, Pai. Fala aos corações nesta manhã e abençoa cada liderança, cada membro, Pai, desta igreja, da igreja do Jardim, da igreja Sé, onde estiver ouvindo esta palavra agora, cada irmão de outros ministérios, fala para os corações agora, pois a tua palavra tem poder de salvar, de libertar, de transformar, de edificar. Então abençoa, Pai, em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui na segunda carta, mais uma vez ao jovem Timóteo. E se você for observar as cartas de Paulo escrevendo a Timóteo, ele pelo menos vai dar 3 conselhos a Timóteo. Vai alertar Timóteo pelo menos de 3 compromissos que Timóteo deveria ter. O primeiro dele era abraçar o ministério. Timóteo tinha que de fato tomar uma posição ali e dizer: olha, agora eu vou me dedicar àquilo que Deus tem para mim. Esse é o primeiro, eu vou abraçar a obra do ministério, eu vou assumir o meu chamado. Segunda coisa, ele não poderia se envergonhar do evangelho. Por que Paulo estava dizendo isso? Devia ter algum motivo. Nós sabemos que o evangelho fala de morte, fala de cruz, fala de um Deus que foi morto, que foi crucificado. Pregar sobre estas coisas naquela época para os gentios era algo inacreditável. Como é que você prega um Deus que morreu? Um Deus que foi condenado numa morte tão terrível, a morte mais terrível que um criminoso poderia sofrer. Como é que você está pregando algo que temos que sofrer, que temos que pagar um preço, que vamos ser perseguidos, que vamos ser odiados? Porque esse é o evangelho, irmão. E bem diferente do evangelho que é pregado hoje em muitas igrejas. E Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo o seguinte: não se envergonhe de pregar o evangelho, de pregar a cruz, o Cristo crucificado, que ressuscitou, claro, ao terceiro dia. E mais, ele diz: você tem também, Timóteo, por causa dessas coisas, por causa do seu chamado, por causa da mensagem que o evangelho traz, você também precisa sofrer pelo evangelho. Esteja disposto a lutar como um bom soldado, a pagar o preço, ainda que seja com a sua vida. Você vai ter que sacrificar muitas coisas pessoais, Timóteo, para que o seu ministério, para que o nome de Cristo, para que o evangelho seja proclamado e Deus, através da sua vida, alcance as almas. E por último ele diz: você precisa preservar o evangelho. Por que Paulo fala isso também? Porque se aquela mensagem era pouco aceitável, era pouco popular já naqueles dias, com certeza Timóteo seria tentado a tentar mudar alguma coisa, né? A tentar adaptar o desejo das pessoas da época, como acontece muito hoje, infelizmente. E Paulo está dizendo o seguinte: não faça isso. Preserve o evangelho, este é o conteúdo, não mude, não tire nem acrescente, pregue o evangelho. E é o que ele vai dizer aqui agora. Então esse texto agora, a última fala de Paulo a Timóteo é: pregue o evangelho. Na primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar do alerta que o Espírito Santo estava fazendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Aí eu sei que essa palavra últimos dias, últimos tempos, é muito mal interpretada também pelos teólogos, mas há um consenso da grande maioria que os últimos dias começaram com a morte e a ressurreição de Cristo. Os últimos dias não é um breve período de tempo que antecede a volta de Cristo, não é. É um consenso na grande maioria dos teólogos que os últimos dias começaram quando Jesus morreu. Tanto que quando Pedro está pregando a sua primeira mensagem, ele fala sobre isso, citando a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E estava acontecendo isso ali, naquele momento. Então Pedro já entendia que os últimos dias estavam começando exatamente ali: a morte, a ressurreição e o início da igreja. Então escute, nós estamos vivendo os últimos dias.
E é claro que quando se aproxima ainda mais da consumação deste tempo, que anuncia a volta de Jesus, a tendência é ficar mais difícil ainda, porque a maldade aumenta, o amor tem esfriado. Mas o Espírito Santo faz um alerta, que eu gostaria também de expressar para os irmãos. O Espírito diz claramente, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo está alertando a Timóteo sobre a apostasia. Esta palavra não diz tanto respeito aos incrédulos, aos não cristãos. Esta palavra está muito mais voltada a nós, aos crentes, aos cristãos, nós que estamos dentro das igrejas. Paulo já alertava Timóteo que naquela época surgiria falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Os homens estariam de fato cheios de si mesmos, buscando coisas para agradar a sua vontade, agradar o seu eu. Eles desprezariam a verdade, eles trocariam a verdade pela mentira, pelo engano, pela injustiça, como Paulo escreve à igreja de Roma. No capítulo 3, um pouco mais adiante, na mesma carta, Timóteo 2, Paulo faz um outro alerta ao mesmo jovem pastor, dizendo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aí Paulo diz: afasta-te também destes. A lista é enorme da qualificação e das características dos homens dos últimos dias. Parece que Paulo estava vivendo os nossos dias, dando a entender que lá já era os últimos dias, e agora ainda mais. Se lá já era os últimos dias, imagine agora. Depois de ter alertado Timóteo sobre todas estas coisas, sobre esta coisa séria, Paulo denota agora uma palavra muito mais séria a Timóteo, para que ele seja motivado a continuar pregando o Evangelho. Porque todas essas coisas, pode ser que de repente em nosso coração não desanime, irmão. É como se as coisas não estivessem funcionando. Pastor, parece que as coisas só pioram. Paulo diz: continue pregando. Os últimos dias serão assim mesmo, mas faça uma coisa e não pare. Pregue o Evangelho. Só que Paulo ele vai começar primeiro dando alguma justificativa de Timóteo fazer isso. Preste bem atenção, igreja. Eu acho que nós não atentamos muito para essas coisas, da nossa responsabilidade, da urgência e daquilo que pesa sobre nós, do dever de pregar o Evangelho, de não negociá-lo por nada. Ele começa no seguinte: em primeiro lugar, ele fala que nós vamos prestar conta a um juiz, ao juiz de vivos e mortos. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4, verso 1 do 2 Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Essa palavra conjuro-te, no grego, no original, significa diamartiromai. Era uma expressão que todos aqueles que iriam testemunhar perante um tribunal tinha que fazer, era um juramento solene. E nós sabemos que dentro do tribunal as coisas não são muito, relax, há uma tensão. Estamos diante de autoridades, de juízes que a qualquer momento, se nós não estivermos obedecendo às leis, a conduta do local, por exemplo, as exigências que manda a ocasião, inclusive o juramento, e nós mentirmos, e nós tentarmos enganarmos com um falso testemunho, nós estamos ali com certeza
presos, estamos sujeitos de penalidades, de punição, por causa da mentira, do perjúrio, vou dizer assim. Você enganou, você mentiu, você fez o juramento, mas não disse a verdade. Então Paulo está trazendo a Timóteo uma noção jurídica severa, de uma responsabilidade, dizendo: olha, eu estou aqui jurando, eu conjuro-te agora. Mas não é diante de um juiz humano, não é diante de um tribunal humano, que torna ainda mais severa aquilo que Paulo vai dizer, o que torna ainda mais real, mais verdadeiro. Ele toma para si o juízo do próprio Deus. Então tome cuidado, porque o que Paulo vai falar agora é algo muito sério para todos nós. Para todos nós. Eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, Ele é o juiz de vivos e mortos. Então preste bem atenção, é sério. Timóteo passa a perceber a importância do que Paulo vai falar, porque o que está diante agora de Paulo e de Timóteo é uma grande responsabilidade, porque tanto Paulo, que se coloca diante do juiz Deus, como Timóteo, que vai ter que pregar e também prestar conta diante desse mesmo juiz, que é Deus, a responsabilidade. Timóteo vai ser julgado, Paulo vai ser julgado por Cristo Jesus. Nós, eu e você, nós vamos ser julgados por Deus, por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos e por aquilo que falamos. Então a referência aqui ao julgamento está bem apropriada, porque Timóteo e Paulo, os ministros do Evangelho de forma geral, nós desempenhamos um papel muito importante. Isso aqui é muito sério, irmão. Pregar a palavra é algo muito sério. E não se esqueça, quem vai nos julgar naquele grande dia é o próprio Deus. Estaremos diante de Deus, do Messias, o juiz de todos nós, e devemos prestar conta de nossas palavras, de nossas ações, de nossos pensamentos. Então temos que ter muito cuidado com o que pregamos, com o que ministramos. Se estamos difamando a palavra, distorcendo, falsificando, inventando, criando, tirando ou colocando. Paulo, por conhecer a Timóteo, ele conhecia a timidez daquele jovem pastor, irmãos. Além dos problemas de saúde que Timóteo tinha, quando Paulo aconselha ele não a tomar só água, mas também um pouco de vinho, por causa da sua enfermidade. Então o jovem pastor, talvez naquele momento, tivesse talvez ali alguma dificuldade de entender qual de fato deveria ser a sua responsabilidade e o seu dever. Parece que nós, muitas vezes, pastores e cristãos, queremos fazer qualquer outra coisa, menos pregar a palavra. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero só varrer, eu quero só ajudar na cozinha. Mas entenda, há uma responsabilidade maior sobre todos nós, que não deve ser substituído. Ainda que você acrescente outras coisas além da pregação, mas ela não pode ser esquecida em hipótese nenhuma. Pregar a palavra é o chamado de todo crente, irmãos. Ali havia um tempo difícil, com certeza. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e nós sabemos, segundo Apocalipse, o que aconteceu com aquela igreja. Era uma igreja doutrinária, lembra disso? Paulo fala sobre isso. Vocês não toleram aqui falsos apóstolos, mas eu tenho algo contra vocês abandonaram o primeiro amor. Isso aqui é algo muito sério, irmãos. Timóteo tinha a grande responsabilidade agora de fazer com que aquela igreja, aquele período lá, fosse uma igreja doutrinária, e parece que ele conseguiu. Segundo Apocalipse, eles não toleravam falsos apóstolos, mas haviam perdido o fervor, o prazer, a alegria. E eu vou já entrar mais nesse ponto. Mas o que Paulo está chamando aqui a atenção de Timóteo, o que é mais importante? É que você tenha a consciência limpa
diante de Deus, de que você de fato está pregando toda a verdade, está pregando todo o desígnio de Deus, que não está sendo levado pelo que os homens querem ouvir ou gostariam de ouvir, mas que você está pregando aquilo que é de fato para ser pregado, porque a igreja precisa ouvir, porque a pessoa precisa saber dessas verdades para salvar a alma, para se arrepender, para se converter, para ser curada, para ser sarada. E você não está negligenciando ou negando ou corrompendo essas verdades. E naquele grande dia, Paulo está dizendo, você tem que aparecer lá fiel. Faça a sua parte, pregue. Pois ele invoca o nome de Deus e de Jesus Cristo. Era um incentivo que você fique atento, seja fiel. Nós vamos prestar conta a Deus. É Deus que está te dando essa ordem, e é Ele que vai cobrar de você naquele grande dia. Pregue a palavra. Eu creio que isso deveria ser suficiente para todos nós pregadores. Isso deveria gerar um grande temor em nós. Eu subi aqui, talvez os teus ouvintes, o teu público não saiba o lé concreto que você está pregando, mas Deus sabe. Sabe ou não sabe? De vez você traga aqui uma coisa nova. Não, eu tive um sonho, uma revelação, um anjo me apareceu. Irmão, eu tenho ouvido tantas aberrações. Há pouco tempo eu ouvi falar de uma senhora aí, denominada pastora, que teve uma visão de uma imagem de uma mulher vestida de mar, e que ela era uma mensageira de Deus, dizendo para ela não temer. Uma mulher de cabelo longo, preto, o vestido dela parecia as ondas do mar. Ao irmão criticando isso, assim, ela viu, foi a Iemanjá. É um demônio da Umbanda. Ela está tirando isso da imaginação dela, dos quadros de Umbanda. É uma entidade maligna, e ela está trazendo para dentro da igreja como uma doutrina, enganando a milhares de pessoas. Só um exemplo, volta para cá. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Não é ou não vai ser só os incrédulos que vai estar diante de Deus naquele dia, não. Nós, principalmente os pregadores, os crentes, os pregadores. Timóteo estava agora recebendo a incumbência do apóstolo Paulo de pregar o evangelho, mas que ele tivesse bastante atenção, porque ele iria prestar conta. Aquele que julga os vivos e os mortos. Atenção, escute isso. Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: você é apenas um arauto do rei. Qual era o papel do arauto naquela época que Paulo está aqui de fato pegando esse exemplo? Paulo está dizendo exatamente isso. O arauto era aquele mensageiro enviado por um governo ou por uma autoridade, por um governante. Era um mensageiro que ia ou nas ruas do seu país, ou ia em outras cidades, ou até mesmo em outras nações, proclamar uma mensagem daquela autoridade. E ele teria que pregar em alto e claro som, de forma que todos que estivessem ali próximo escutassem. Mais do que isso, ele não poderia acrescentar nem tirar a mensagem para o qual ele foi enviado. Se o governador, a autoridade dissesse: você vai proclamar que a partir do dia 13 de dezembro de 2022, o governo tal vai fechar as fronteiras, ele tinha que falar dessa forma, desse mesmo jeito, falando as datas, tudo do local, bem direito. Ele podia tirar nem inventar. Paulo está alertando a Timóteo sobre estas verdades. Como um arauto, Timóteo não poderia representar a si mesmo, falar em seu próprio nome. Ele não poderia inventar uma mensagem de si mesmo. Ele teria que ouvir e entregar a mensagem da autoridade que ele enviou, que lhe enviou. Isso é um alerta para nós, pregadores. Nós temos que ser fiéis à mensagem que nós recebemos de Deus.
Nós não podemos subtrair ou acrescentar qualquer coisa. E Paulo continua, ainda na parte B, dizendo que nós vamos prestar conta àquele que há de se manifestar. Olha que coisa interessante. Ele agora está trazendo uma ênfase sobre aquele que vai vir, aquele que fixará um reinado, um governo na terra. Ele vai dizer o seguinte: que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Então ele está dizendo o seguinte: te lembra, Timóteo, ele foi, mas ele prometeu que iria voltar. Então a ênfase desse primeiro verso é o seguinte: o juiz de toda a terra irá prestar conta um dia com todos os homens, e ele está próximo, ele está voltando, ele voltará e não tardará. Para nós cristãos, isso é esperançoso. Saber que Jesus vai voltar deve nos trazer um alerta, uma vigilância. Estamos prontos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos um povo de fato que aguardamos a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e mais do que isso, nós devemos também proclamar: olha, Jesus está voltando. Apressa-te, acorda, tu que dormes, olha os sinais apontando, olha os sinais. Ele vai falar isso no verso 8, sobre uma recompensa, sobre uma coroa de justiça que Jesus dará a todos que amam a sua vinda. Quem aqui almeja a vinda de Jesus? Quem aqui espera, está ansioso? Maranata. Eu tenho dito a vocês, eu estou com saudade do céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará. O Hernando Dias Lopes, ministrando nesse texto, ele diz o seguinte: Jesus voltará pessoalmente, ele voltará visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele voltará, irmãos. Ele não vai vir mais como coitadinho, pobrezinho, bichinho, que sofreu, que foi escarnecido, que apanhou, que sofreu. Não! Jesus é o Rei dos Reis. Ele virá em glória para julgar as nações. E Timóteo fala exatamente sobre isto. Paulo fala exatamente sobre isso a Timóteo. É a ele que nós iremos prestar conta, ao Rei que vem estabelecer um reino pleno, a um reino de glória. A segunda vinda de Cristo, querido, será absolutamente distinta da primeira. Porque na primeira vinda ele se esvaziou, ele se humilhou, ele nasceu num berço pobre, ele foi educado em uma família pobre, ele cresceu numa cidade pobre. Ele mesmo diz que não tinha nem onde reclinar a cabeça, lembra disso? Ele entrou em Jerusalém numa jumentinha, lembra disso? E era emprestada, não era dele. Nem túmulo ele tinha para ser sepultado, era também emprestado. Mas escute, a segunda vinda dele, meu Deus, você consegue imaginar? Ele virá em majestade e em glória. A Bíblia diz que ele vem sobre as nuvens do céu, sentado no alto e sublime trono para julgar as nações. Ele julgará os vivos e os mortos, grandes e pequenos, reis e plebeus.
Ele virá com grande poder. Ele vai esmagar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Todos. Ele virá estabelecer o seu reino de glória. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Irmão, todo joelho é todo joelho mesmo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda Ele. Anjos se curvarão, se prostrarão e confessarão. Demônios se curvarão, se prostrarão e confessarão. Homens se dobrarão, se prostrarão e confessarão que Jesus é o Senhor. Ele vem agora para estabelecer o reino sempiterno, o reino de glória, um reino que não e jamais passará. Ele reinará com cetro de justiça, ele reinará pelos séculos dos séculos, ele reinará com a sua noiva, ele vem glorioso. Isso será, irmão, maravilhoso. Isso deve encorajar a cada um de nós que pregamos o Evangelho. Jesus virá. E nós vamos prestar conta a Ele. Paulo ordena a Timóteo a pregar o Evangelho. Agora ele vai pregar a palavra. Essa é a tua principal missão. Prega a palavra. A palavra, ela deve ter a supremacia, a primazia. O que é que Timóteo tinha que pregar, pastor? A palavra de Deus, as escrituras, as sagradas letras, a sã doutrina, a verdade, a fé que uma vez foi dada aos santos. O pregador, repito, não pode pregar suas próprias palavras. Também não pode torcer a palavra de Deus, não pode substituí-la nem acrescentar em nada a palavra. O papel do ministro não é ser popular através da palavra, mas ser fiel à palavra. Seu chamado é pregar a palavra e não sobre a palavra. A palavra deve ser o conteúdo da mensagem, a autoridade do mensageiro. O pregador não deve criar a mensagem em sua mente, ele deve pregá-la como ela se apresenta nas Escrituras. Não é eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, mas Deus para mim, não, mas eu acho que não é bem assim, eu penso que é assim. Pare. Você não tem autoridade de expor o que você acha. Você deve pregar as Escrituras. Quando você abrir a sua boca, fale das Escrituras. Não, mas a Bíblia diz assim. É a Bíblia que diz. Não, mas eu acho. Então é o seu argumento contra o argumento de Deus. É o que você pensa contra o que Deus diz. E adivinha quem vai vencer? E quem está com a verdade? Adivinha por qual palavra você vai ser julgado? É pelo que você acha ou pelo que Deus diz? Acabou. A palavra de Deus não é uma invenção da igreja. Na verdade é uma comissão dada a ela. Essa palavra escrita, ela deve ser pregada, anunciada e proclamada nos quatro cantos do mundo. Escute. Essa palavra também ela tem que ser pregada com vigor, com fervor, com espiritualidade. Também ninguém quer um pregador intelectual, teólogo, seco, frio, sem emoções, sem vida. Abra aí a Bíblia, irmãos, no texto de Hebreus. Hoje nós vamos conhecer as profundidades dos mistérios de Deus. Não.
ele tem que entender que a palavra é vida. E não deve ser transmitido por mortos. Ela é vida em mim, primeiramente. Ela deve gerar vida, primeiramente, em mim. Essa proclamação é vida. Ela não é seca. Ela não é obsoleta. O teólogo chamado Lord Jones diz o seguinte: a pregação é a lógica em fogo. Tem que haver esta chama, este avivamento. A pregação é a razão eloquente. A pregação é a teologia em fogo. É a teologia vinda do homem, mas um homem em chamas. Tem uma expressão bastante conhecida, de um teólogo também bastante conhecido, chamado John Wesley. Falando sobre a pregação e o pregador, John Wesley diz o seguinte, eu achei linda essa frase. Ele diz: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Tem que ter fogo em nossas mensagens, tem que ter vida. A fé, ela vem pela pregação da palavra. Uma igreja, de fato, ela pode até querer inventar coisas, criar coisas, vai até crescer fisicamente, mas sem a palavra ela morre, ela é morta. Ela é espiritualmente morta sem a palavra, porque a palavra é que gera vida. Eu conheço muitas igrejas que existem sem prédio algum. É só você pesquisar as igrejas perseguidas pelo mundo inteiro. Não tem prédio. Mas uma igreja jamais pode viver sem a palavra. Nenhuma igreja existe sem o evangelho, sem a pregação da palavra. Nenhuma igreja existe sem a liturgia. Aliás, sem a pregação da palavra, ela pode até existir sem uma liturgia. Ela pode até existir sem um credo, sem uma confissão de fé, porém ela não pode existir sem a pregação da palavra. E o que é a pregação, pastor? É a comunicação oral da verdade, a verdade bíblica, que vem do Espírito Santo, por intermédio de um homem, de uma pessoa, a um determinado grupo de pessoas, com a intenção de salvá-la, de edificá-la, de corrigi-la, de exortá-la, de fortalecê-la, de animá-la. Esta é a pregação da palavra. Eu vou concluir por causa do tempo. Paulo está ordenando a Timóteo a guardar a palavra, a sofrer pela palavra, a permanecer na palavra. Ele está dizendo o seguinte: então agora prega. O tempo é difícil, os homens são maus, eles não vão querer ouvir, eles vão querer dar ouvido. Vai, continua, prega esta palavra, ministra esta palavra, exorte, corrija, faça isso paciente. Estou correndo por causa do tempo. Como assim, pastor? Longa minha idade, espere os frutos, espere a colheita. Tenha paciência. A palavra grega aqui, irmão, significa ter um espírito manso. Não se irrite, não se canse, não se desespere. É uma espécie de paciência triunfadora. É uma paciência que sabe tratar com as pessoas, com as situações. Você deve ser firme, deve ser vívido, deve ser eloquente, mas também deve ser paciente, deve ser enérgico, é verdade, mas tem que ser também paciente. Você não pode forçar as pessoas à transformação. Você não pode obrigá-las. Você prega e ora e espera pacientemente
para que o Espírito Santo as convença, as converta, as transforme. Diga amém. Então o pregador deve ser firme, mas nunca forçar ninguém. Deve ser brando. Fuja das brigas, fuja das contendas, fuja das discussões. Eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu me irrito logo. Pare. A paciência faz parte do chamado do ministro. Eu vou concluir. No último tópico dessa mensagem, Paulo vai dizer o seguinte: eu quero fazer um alerta a você, Timóteo. As pessoas dos últimos dias não vão ser receptivas ao Evangelho. O Evangelho para elas nunca será um atrativo. Está chegando o tempo do fim, é os últimos dias, e a igreja e o Evangelho estava começando a sofrer forte perseguição, forte oposição, como até hoje. Aí Paulo vai dizer a Timóteo que essas pessoas, elas se sentirão ofendidas com a sã doutrina, que elas não suportarão a sã doutrina. É por isso que as pessoas saem das igrejas que pregam o Evangelho, sério, e elas procuram as igrejas que se acomodam a elas, cuja palavra é feita para elas, de acordo com as necessidades físicas, emocionais, atemporais ou temporais delas. Aí Paulo está dizendo, esse tempo, nós estamos vivendo esse tempo, o Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina, não espere, ela não vai ser popular. Na verdade, sempre fere o orgulho dos homens. Sabe por quê? Porque o Evangelho verdadeiro denuncia o pecado, confronta seus pecados, sua forma errada de viver e de agir neste mundo. O Evangelho chama elas ao arrependimento. O Evangelho mostra a elas o caminho correto, da porta estreita, do caminho estreito. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, as coisas do Espírito, porque eles são mortos espiritualmente. Então eles não têm fome pela palavra, apetite pela palavra. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, é quem pode inclinar o coração dos homens ao Evangelho. Somente Deus é que pode dispor o coração deles a Deus. A resposta natural dos homens ao Evangelho é não. É hostil, se irrita, porque os homens não suportam a verdade. Paulo está dizendo que eles não suportarão a sã doutrina. E essa palavra aqui, sã doutrina, é um contraponto, é um contraste com as heresias que estavam sendo pregadas já naquela época e que muitos estavam abraçando. Novidade. Mas não se esqueça, Calvino já tinha falado isso, que onde há avidez na pregação genuína, onde há o Evangelho puro sendo pregado, sempre se levantarão pessoas criticando, falando mal, chamando de sei lá, legalista, chamando de rígido, são muitos radicais, lá não pode nada. Sempre vai aparecer pessoas com esses argumentos, sempre. E não faltará pessoas batendo nas igrejas atrás de novidades que elas querem, que elas desejam. É por isso que hoje a novidade de muitas igrejas, sabe o que é? Criar coisas. Bota luzes, bota fumaça, bota, sabe, luzes piscando, pintar a igreja de preto. Isso é pecado? Depende da intenção, depende do propósito pelo qual isso é feito.
Se for para satisfazer apenas o ego das pessoas, para acariciar apenas seus desejos, suas paixões, suas vontades, aí sim, é pecado sim, é errado sim. Então escute, as pessoas se sentirão atraídas pela novidade, é isso que Paulo está dizendo. Elas vão se cercar de mestre, irmão, nunca vai faltar pessoas, pastores e mestres, para acomodar essas pessoas em suas igrejas, nunca faltará, nunca. Elas sentem enorme atração para aquilo que é novidade, elas darão crédito a estas coisas, aos falsos mestres. As pessoas querem pastores, querem pregadores, querem mestres que falam o que elas querem ouvir. E eles estão sempre prontos, sempre haverá falsos pastores, prontos a entregar o que elas querem, sempre. Então os dois se unem e dá certo, e cresce. São os pregadores coach, os pregadores de conveniência, da autoajuda. Agora procurar a verdade do evangelho, aí não. Não, eu quero algo para saciar o meu ego, massagear o meu ego. Eu quero algo que acalme o meu coração, enquanto eu permaneço no meu pecado. Não quero ninguém me acusando, ninguém dizendo o que é que eu tenho que fazer, apontando o meu pecado. Eu quero um lugar onde as pessoas me amem do jeito que eu sou, como se isso fosse bíblico. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar esse versículo. Deus te ama do jeito que você é. Esse verso está escrito na Bíblia humanista, uma distorção do que está em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele de fato, ele ama, e porque ele ama, ele transforma, ele santifica, ele liberta, ele não deixa como estar. Se porventura este amor que você diz que tem, que sente, não te transforma, não muda, não te santifica, então você nunca teve um encontro real com Cristo. Nunca. Eu vou concluir agora, para terminar. Eu dou um conselho para você, pregador, nesta noite. Não desanime, não esmoreça, por causa do desinteresse das pessoas em relação ao Evangelho. O que elas fazem com relação ao Evangelho não pode determinar tuas atitudes ao mesmo. Esteja longe de você a ideia, o pensamento ou o desejo de querer parar de pregar pelo fato que as pessoas não estão interessadas em ouvir. Nunca pense em querer pregar novidades para atrair pessoas, porque isso não é o Evangelho, isso não poderá salvá-las naquele grande dia. Paulo ordena: Timóteo, cumpre cabalmente o seu ministério de evangelista. Faça isso a tempo e fora de tempo. Insista, pregue, exorte, corrija. E essa expressão, a tempo e fora de tempo, não significa que você deve pregar a qualquer hora. Tenha cuidado com isso. Temos que ter sabedoria. Você não pode no seu trabalho aqui trabalhando, epa! Aí está lá a máquina funcionando, desliga a máquina. Eu agora vou pregar o Evangelho. Eu senti de Deus pregar o Evangelho agora aqui. Meu irmão, para, irmão, tu está trabalhando. Não, mas Deus disse que eu tenho que pregar a tempo e fora de tempo. Epa! Nada a ver. Nada a ver. Esse texto tem muito mais a ver com a disposição do ministro. Paulo diz assim: você não pode ter preguiça de pregar. Você tem que estar disposto a pregar.
em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. É isso que esse texto está enfatizando. Tem muito mais a ver com a disposição do ministro do que com o local. Saiba discernir isso. Deve pregar, aproveitando o tempo e a ocasião certa. Tem a oportunidade de pregar ali agora, vá. Não, mas vá. Está lá a oportunidade. Aí você tem que viver agora, essa passagem é ali. Vá, se disponha. Tem muito mais a ver com a disposição do ministro. A tempo e fora de tempo é isso. Vá, rima. Você tem que remir o tempo. Vá. Há uma urgência. É isso que Paulo está dizendo. Não perca tempo, vá agora. Pregue o evangelho. Não deixe que as dificuldades lhe desanime. Não deixe que os comichões, as coceiras nos ouvidos cale, te silencie. Pregue, continue pregando. Ah, pastor, mas as pessoas não gostam de ouvir esta mensagem. Não importa. Isso serve para a condenação delas também. Sim. Porque elas não querem a verdade, elas preferem as próprias cobiças. Elas preferem as fábulas, eu sei disso. Elas estão substituindo o verdadeiro relacionamento divino, a comunhão, a conversão, a verdade, por fantasias, por história de garochinhas. Você já viu aqueles pastores que sobem no púlpito e só conta história? Só conta história, conta história, conta história, conta história. Ele é um contador de história. As pessoas amam esse tipo de mensagem. E ri, ela chora. Só falta fazer xixi nas calças de tanto rir. Aí sai para o banheiro. Ai, eu estava aguentando de tanto rir. Mas a conversão, a transformação, a libertação, o encontro real com Cristo. Doutrina, o que é doutrina? A doutrina da salvação você conhece? Não, já ouvi assim. Você já ouviu falar sobre a doutrina que fala da justificação? Você já ouviu falar da trindade? Você já ouviu falar do inferno? Você já ouviu falar do céu? Você já ouviu falar da corrupção do homem, do pecado? Ele não conhece essas coisas. Você já se arrependeu? De quê? Você já confessou a Jesus? O quê? Eles não sabem. Na grande maioria. Me explica o que é a salvação. Eles não sabem. Não conhecem. Eles conhecem as 10 chaves que levam à prosperidade. Eles conhecem como viver uma vida vitoriosa. Eles conhecem como ser um bom empresário. Eles conhecem essas coisas. Eles sabem pular, sabem cantar, sabem dançar, sabem gritar, sabem chorar. Eles se emocionam, eles pulam, eles choram, eles gritam. Mas nada disso é causa, é efeito do Evangelho. Seus corações não são compungidos, não há lágrimas de arrependimento, não há tristeza pelo pecado, não há convicção de pecado, não há arrependimento, não há conserto, não há pedido de perdão, não há lamento. É só festa, 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 é festa, é festa, é festa, é vitória, é bênção, é maravilha, é extraordinário, é sobrenatural. Enquanto suas vidas espirituais estão de mal a pior. Mal a pior. Então eu vou concluir agora. Paulo está dizendo: não pare de pregar, ainda que eles não ouçam. Siga em frente com o Evangelho. As pessoas interessadas, as pessoas não querem ouvir, não importa.
Eles não devem determinar a sua atitude com relação à mensagem. Esteja longe de você deixar de pregar o Evangelho. Não a substitua por novidades. Cumpra cabalmente a obra de um evangelista. Não entre nessa, seguir a maioria que está aí agora, trazendo novidade para dentro da igreja, num novo sistema. Faça isso, seja fiel às Escrituras e pregue somente a verdade. Não importa se os falsos mestres são mais atraentes, têm atraído mais pessoas, não importa. Se eles juntam multidão, se é numerosa, não importa. Não importa se a aceitação que eles estão pregando é maior. Você precisa fazer como Timóteo, seja diferente. Não deixe que a moda, a modinha, prevaleça. Diga amém. Fica de pé. Vou parar aqui. Sabe o que é que o diabo tem feito, irmão, nesses últimos dias? Diluído o Evangelho, misturado o Evangelho com outras coisas. Por isso que há tantas pessoas enganadas, porque elas pensam assim: não, mas fala o nome de Deus, não, mas lá fala o nome de Jesus, lá ora em nome de Jesus. Ei, vai lá para Gênesis e atenta para as palavras da serpente. Quando ela conversava com Eva, o que a serpente falou para Eva? Foi assim que disse Deus? O diabo fala no nome de Deus, só que ele mistura as coisas. Não tocarás em nenhuma das árvores do jardim. Quem não tem o conhecimento, né? Rapaz, eu acho que foi isso aí mesmo que ele disse. É assim, é mais ou menos isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Deus não disse isso. Deus disse: toda árvore do jardim vocês podem comer, toda, menos uma. Dessa vocês não podem comer. Deus nem disse que não podia tocar. Deus nem disse. Talvez tocar, admirar, talvez pudesse. Deus não falou que não podia. Não podia era comer. O que o diabo fez? Foi assim que Deus disse. Aí misturou, enrolou. Aí tem enganado um bocado de crente que não conhece a verdade. O diabo, irmão, sabe criar o cenário. Ele sabe criar um cenário bonito, atraente, legal para os olhos. Você sabia que o diabo ele é simpático? Olha a tratativa dele com Eva. Você viu ele ignorante com Eva? Você viu ele excluindo Eva, dizendo que Eva era chata, que Eva não era para estar ali? Não, ele é bem simpático. Vem aqui, Evinha. Em outras palavras, né? Vamos conversar um pouco. Sabe por quê? Ele é o pai do engano, ele é o pai da mentira. E nós, ministros, temos que continuar fiéis. Só isso. Complete a obra do ministério. Porque estamos vivendo um tempo de esfriamento, irmão. O amor vai esfriando. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão consultando outras doutrinas, falsas doutrinas. Há um engano religioso agora florescendo fortemente, tem se espalhado dentro das igrejas. Há uma debanda geral das pessoas procurando igrejas que de fato se conformem aos desejos dela. Não adianta nós começarmos bem uma obra, a pregação, a mensagem, e com o decorrer dos anos, começar a pregar outra coisa. Não adianta. É melhor você começar mal, pregando um monte de coisa errada, aí de repente Deus te guia para o caminho certo e começa a pregar a doutrina, que é um retrato da nossa comunidade. Eu me lembro que alguns anos atrás eu pregava tanta besteira, irmão. Meu Deus do céu. Eu tenho a vergonha de falar aqui. Tanta besteira que eu pregava. Viu, Silviano? Rick Warren. Me falar?
Rick Warren, pesquisa na internet, irmão. Na visão de Rick Warren, a igreja tem que se adaptar à comunidade. A igreja tem que sair fazendo pesquisa de casa em casa, perguntando o que as pessoas gostam que a igreja fosse. Como que eles queriam que a igreja estivesse lá, o que eles gostariam que a igreja oferecesse para eles. Aí eles saem perguntando nas casas. Aí eu queria que a igreja tivesse parquinho para as crianças. Ele vai colocar parquinho para as crianças. Eu queria que a igreja tivesse música rave para os nossos. Aí ele vai e coloca música rave. A igreja, ó. Eu queria que o tempo da palavra fosse menor e tivesse mais louvor. Menor, não, só 15 minutos de palavra. E vamos estar todo mundo para dançar, alegrar o coração das pessoas. E eu ia nessa. Meu Deus do céu, eu tenho vergonha de falar. Me perdoa, Jesus. E me perdoa os irmãos que devem estar comigo. Aí Deus foi lá e disse: não, meu filho. Aí que teve uma queda de membresia grande. Por isso comecei a pregar, viu, Silviano? Aí Deus vai mandar um reformado, o Silviano. Na época a gente começou a mudar. Na época o Silviano começou a ouvir as mensagens que eu já tinha tido a revelação de Deus sobre a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. Foi uma das coisas que atraiu, não foi você, Silviano? Você ficou apaixonado pela mensagem, porque você de fato viu que ali é onde pregava o evangelho. E está até hoje entre nós. E muitos, irmão. Quem chega em nossa igreja, irmão, se identifica logo ou não. É assim, é bem prático. Para quem chega aqui agora e vê eu pregando desse jeito, vai lá dizer assim: esse pastor é doido, você é um maluco, você é um radical, você é um louco, eu não vou ficar aqui não, vai embora. Aí tem gente assim: rapaz, que mensagem, o Paulo mal escuta de pregar desse jeito, esse pastor está falando só a verdade. Rapaz, que palavra que aquece o coração. Aí fica. É assim, irmão. Eu sempre digo isso. Nós vamos de fato estar com aqueles o qual Deus enviar para estar, para ficar. Diga amém. Fecha teus olhos. Senhor, muito obrigado. Está aí tua palavra, ela é poder e vida para todo aquele que crê. Que teu Espírito Santo complete esta obra agora, Pai. E fala ao coração, confirma essa palavra. Tanto para os irmãos que estão aqui, Pai, presentes esta manhã tão linda, como aqueles que estão ouvindo agora à noite, Pai, em suas casas. Abençoa cada um para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ele. Cadê o Micael? Vamos agora, Micael, rapidinho. Vamos. Agora o negócio? Dá certo ou não dá? Hã? Vamos embora, que eu quero terminar com a ceia. Abraçando aqui. Abraçando que não pode me abraçar, né? Infelizmente. Mas vamos lá, vamos apresentar aqui rapidinho, porque eu quero. Tá filmando ainda? Pronto, eu quero filmar. Vamos lá, Micael. Micael tem algo a dizer para nós aqui. Vamos pegar outro microfone aí, né? Se puder. Som? Oi. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Queria passar algo para vocês, né? Primeiramente, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo. Ainda sou grato a Ele porque o que Ele ainda vai fazer, né? Sou muito grato a Deus, né? Instante, por favor. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida ao certo, futuramente, né? Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade de Deus. E sou muito grato a Deus, né? Por eu chegar até onde eu cheguei, né? Sei que ainda tenho muito o que caminhar, sei que tenho muito o que fazer, ainda tenho muito que aprender também, né? Assim como os nossos líderes, como tem a nos ensinar, como a vocês também. Temos muito o que aprender, né? Eu digo particularmente eu de mim mesmo. E também sou muito grato a Deus, né? Que é sobre isso que eu vou querer falar hoje. Por Deus ter colocado uma pessoa na minha vida, né? Essa pessoa, né, que Deus colocou na minha vida, ela tem sido, por mais que em pouco tempo, né? Nesse pouco tempo,
Ele me colocou, né, colocou essa pessoa na minha vida justamente para crescimento, né? Eu vejo, sim, crescimento, né? Essa pessoa, ela sempre esteve ali me ajudando, estando ali à frente junto comigo, né, nas minhas decisões, no que eu irei fazer, no que eu vou deixar de fazer, o que eu preciso melhorar, né? Quem aqui é mais antigo e já me conhece sabe que eu era um menino muito rebelde, né? Um menino, né? Um menino muito mal ouvido. E eu fui aprendendo isso, né, com essa pessoa. Ela foi me ensinando, ela foi me ajudando nas minhas limitações, né? E é com essa pessoa que eu realmente quero dar um passo à frente, um passo a mais, né? É com essa pessoa que eu quero me casar, né? Eu quero chamar ela aqui, por favor. Beatriz. Meu irmão. E aqui é essa pessoa maravilhosa, que Deus colocou na minha vida, né? E tomamos a decisão de dar um passo. Tomamos essa decisão. E nós queremos passar aqui para vocês, para que possa ser testificado, né? Testificado aqui no meio da igreja. Assim como o Gênesis, né? Está lá escrito. Não é bom que o homem ande só, né? Não é bom que o homem esteja sozinho. Na Gênesis capítulo 2. E logo mais ele diz, né? Deixará, né? O homem, pai e mãe, e se unirá. E os dois se tornarão uma só carne, né? E eu quero aqui passar para a amada igreja que hoje se concretiza, onde vocês estão testificando, de testemunha, o noivado, né? O noivado, né? E para seguir a tradição, Beatriz, você aceita casar comigo? Como? Sim. Toda se tremer. Não. Extrema não. Aqui é só simbólico, porque essa aliança a gente já tinha. A nossa aliança mesmo está guardada, né? Está guardada. Não, é uma aliança também, só que... Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Vamos orar por vocês, vamos orar. Eles já tinham feito esse noivado na família, perante os pais. E eu puxei as orelhas deles. Vocês não vão fazer na igreja, não? Não vão precisar na igreja, não? Se não fizer na igreja, não abençoo. Estou brincando, foi o contrário. Eu disse para eles que quem abençoa é Deus. Sim ou não? O pastor não tem poder de abençoar ninguém, não. Ele é apenas um ministro. Ele ora para que Deus abençoe. Mas quem decide abençoar é Deus. Por isso eu disse, façam tudo correto. Façam tudo certo. Para que Deus se agrade e derrame a bênção. E eu louvo a Deus pela vida desses dois. São bons filhos. Tenho certeza que os pais testemunham isso. Eu posso testemunhar que são bons servos de Deus. Porque quando recebe a correção, estão dispostos a corrigir os erros. E eu sei que eles só têm a ganhar diante dessa atitude de humildade, de reconhecimento. E de agora mais do que nunca, de declarar, irmãos, nós estamos noivando. Queremos que os irmãos saibam disso. Queremos que Deus abençoe daqui para frente esse passo importante, que é o primeiro passo para o casamento, é o noivado. Noivado. Mais responsabilidade, mais cabeça no lugar, fixar projetos, correr atrás, batalhar, que aí tem, né? O futuro, festa, casa, projetos, tudo isso.
E é o papai que assina isso aí, viu? Amém, irmãos? Estende a mão para cá. Senhor Deus, eu te louvo, porque foi quebrado o laço, Pai, de embaraço, de engano, e se restaura agora, Pai, a aliança feita contigo, debaixo de tuas mãos poderosas. Eu abençoo Micael, Pai, que ele seja, como eu disse, Pai, uma muralha de proteção para a Bia, que ele seja o exemplo de santidade, de perseverança e fé. O inimigo quis fazer dele pedra de tropeço, Pai, e a partir de hoje ele se torna alicerce, ele se torna aquele que vai guardar, proteger, prover, cuidar, Pai, da tua filha. Sim, Pai, essa ao qual o Senhor também, ó Pai, separou para ser a companheira, a adjuntora, ó Pai, do teu servo, porque eu creio, Pai, que aqui foi dado o início agora, daquilo que vai se consumir, Pai, futuramente, se consumar futuramente. Eu quero nesse momento abençoar, Pai, a vida da Bia, que ela seja a adjuntora idônea, a mulher, ó Pai, que também vai fortalecer, que vai agora orientar, que vai, Pai, conciliar no momento certo, exortar no momento certo, orientar no momento certo, mas também trazer conforto, alegria, paz, regozijo ao teu servo, Pai. Então nós abençoamos agora o início dessa nova jornada, Pai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos para a ceia do Senhor. Como é que a gente faz aí, Renato? Eu desço para cá? Dá para descer aí? Rapidamente, irmãos. Eu quero aqui um diácono, um obreiro, a pastora Nacélia mesmo, pastor Raimundinho, pode ser os dois, para a gente poder aqui. Já sei que nós já estouramos o horário, irmãos. Então vamos ser bem breve aqui. Pastor Raimundinho, tem microfone aqui para eles? Tem microfone? Aqui, ó. Pronto, pois quem está com a luva vem. Não sei quem é que está com a luva. Eu só chamei porque, enfim, coloca lá a luva, quem tem de vir. Vem, irmão Wilson, vem, irmão Solma. Não sabia que era vocês que iam estar ajudando, mas pode vir. Irmão Solma, ora, por favor, consagra o pão. Irmão Wilson, por favor, ore e consagra o suco, que representa o sangue do Cordeiro. Vamos orar, igreja, amém? Pode orar, irmão Solma. Aleluias. Pai, Senhor, amados, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus glorioso e santo, a quem nós louvamos e bendizemos, Pai, nesta manhã tão maravilhosa. Senhor, aqui eu quero, diante da tua presença, colocar a minha vida, Pai, com muita alegria, com muita gratidão pelas tuas misericórdias e te pedindo perdão por todas as minhas faltas, meus pecados, meu Deus. Quero aqui te apresentar o elemento, o pão, que representa o teu corpo, Pai, a qual o Senhor deu a si mesmo, pelos nossos pecados, Senhor. O teu corpo que levou sobre si todas as nossas dores, todas as maldições, todos os males, tudo foi colocado sobre ti, Jesus. O teu corpo que foi ali batido, moído, dilacerado em favor de nós. Nós te louvamos e consagramos esse elemento no teu nome santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Irmão Wilson, pode orar. Glória a Deus, salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, eu te peço perdão pelas minhas falhas, meus pecados, Senhor Jesus. Graças te damos, Jesus. Dá mais uma oportunidade, nós estamos aqui, esse ano contigo, Pai. Renovando essa aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, que nas minhas mãos está o suco de uva, que representa o teu sangue, Pai, onde tu perdeu ali, por amor de muitos, Pai. Glórias te damos, Pai. Desfaz, Pai, todo o uso natural, Pai, e faz o uso espiritual. Eu consagro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quem pode ceiar, pastor? Todos aqueles que já desceram as águas, foram batizados e estão em comunhão com a igreja. Agora espere que os irmãos que estão com as bandejas entreguem na sua mão, individualmente, um por um, cada elemento.
Você não precisa tocar no elemento. Quando os irmãos distribuem os elementos, podem ir, irmãos. Os irmãos vão louvar mais um hino. De cruz se erigiu, belo dia fugir, como emblema de vergonha. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz lembra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, queridos? Eu sei que neste momento também tem alguns irmãos que agora estão em casa, principalmente os irmãos do jardim, que não podem estar na igreja. Nós estamos aqui na cidade de Taitinga e aqui não houve, não foi decretado pelo prefeito da cidade a proibição das igrejas fazerem culto, mas em Fortaleza sim, que é onde está a nossa igreja do Jardim das Oliveiras. E lá os irmãos estão assistindo agora essa gravação, porque é uma gravação. Talvez estão surpresos, o culto foi na Taitinga, ninguém disse nada, né? Ninguém não foi avisado lá para eles. Mas aí você pode agora pegar o seu elemento, seus elementos da ceia, prepara aí, dá tempo, né? Eu tinha avisado que era ceia. Se não fosse aqui na Taitinga, ia ser lá, eu fazendo um culto sozinho. E Deus é bom, porque eu estou hoje aqui com os irmãos aqui na Taitinga.
mantendo o distanciamento, cumprindo todas as regras. E aí os irmãos que estão em casa, pegue agora os elementos, prepare aí. Você pode agora ceiar também neste momento. É o tempo que você precisa, vai lá, prepara aí a tua ceia. Alguém está faltando aí? Todos receberam? Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Por favor, pegue bote bem aqui para mim, um pedaço. Bote aqui para mim, por favor. Obrigado. Da mesma forma, ele, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Sempre que beberes e comer deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Gravíssimo. Jesus está voltando, ele está bem pertinho. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Pegue um para mim, por favor. Obrigado. Amém, queridos? E aí você que está em casa agora, você pode também, nesse momento, pegue o elemento pão, somente o elemento pão, e coma o elemento pão. Obrigado, Senhor. Teu sacrifício naquela cruz, teu corpo que foi moído em nosso lugar. Tu entregou, Pai, a tua vida em nosso lugar. E ali na cruz o Senhor satisfez toda a justiça de Deus. Tu és o Cordeiro que Deus providenciou para perdão e remissão dos pecados. E aqui o suco de uva que representa o sangue que foi derramado na cruz, que nos perdoa o pecado. Beba agora o suco. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Já vamos encerrar. Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a todos neste momento também. Podemos encerrar? O negócio lá vai ser lá depois? É lá. Amém? Então vamos encerrar, amém, irmãos? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Despegue do povo agora em paz, cada um dos seus lares. Nós estamos aqui agora pela manhã, te louvando, te exaltando. Possamos chegar em nossas casas seguros, ó Pai. E os teus servos que estão agora aí nas suas casas, que tenham boa noite a todos, que possa abençoar a cada um. Nos dá uma semana de ricas bênçãos, ó Pai. Nos cobre com tuas mãos poderosas, nos livre de toda espécie de males. Toma nossa governança, Pai, dessa nação, toma nosso país. Aplaca, ó Pai, essa peste. Sei que tu tens poder, ó Pai, basta uma palavra tua, para que todo mal bata em retirada, Pai, de nossa nação. Nós oramos por isso. Visita os hospitais, sara os enfermos, cura, ó Pai, aqueles que estão agora nos leitos de hospitais. Toca nos seus pulmões, suas vias respiratórias, o seu sangue. Purifica, limpa, restaura, Pai, para a tua glória. Visita os nossos médicos, aqueles que estão na linha de frente, Pai, da batalha contra este vírus. Que o Senhor possa bem dar graça, sustentá-lo, abençoá-los, a cada um daqueles que estão se dedicando, Pai, a salvar vidas, em nome de Jesus. E que a paz
do nosso Deus que é todo-poderoso, que o amor do seu Filho Jesus, nosso grande Salvador, e que a comunhão, a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Dê a paz do Senhor, seu irmão.